Graças a Deus por isso. Eu quero, bem rapidinho, o Gabriel já começou lá a assar a carne para nós. Eu quero que a gente leia alguns textos bíblicos. Vocês lembram, né? A semana agora, domingo, nós falamos sobre o terceiro mandamento, né? Não tomar o nome do Senhor em vão. E eu expliquei o que é tomar o nome do Senhor em vão, formas em que nós tomamos o nome de Deus em vão, e as formas ou duas possibilidades em que nós temos, que podemos usar o nome do Senhor e que não é tomar em vão, né? É algo piedoso, algo justo. E eu quero que a gente analise um pouquinho agora, aplicando para nós esse mandamento e o princípio que há nele. Vamos ler o texto? É Êxodo 20. Mas eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta e a gente vai percorrer agora, de início, 4 textos. Ao passo que a gente for lendo, vão tentando acompanhar a linha de raciocínio que eu estou tentando criar aqui, tá? Êxodo 20, verso 7. Acharam aí, Dani e Dilmar? Pode ler. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O Senhor não terá o inocente o que tomar o seu nome em vão. Leandro, lê para nós Mateus 6, 9. Enquanto vocês vão achando aí, Mateus 6, 9. Então, não pode tomar o nome do Senhor em vão, né? E Deus mesmo está falando, eu não vou ter por inocente quem tomar meu nome em vão. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando a pessoa toma o nome de Deus em vão, perdeu a inocência. A primeira vez que tomou o nome do Senhor em vão, a inocência foi, tomou asas e voou. Não tem desculpa, não tem o que fazer. Óbvio, tem arrependimento para isso, mas a questão é que nós temos que tomar muito cuidado com o nome de Deus. Ele não é um nome qualquer, né? No final do sermão eu falei, cara, se for para injuriar alguém, se for para difamar algum nome, enfim, tornar algum nome comum, pega o meu nome, o Dilmar, pega o Tiago, qualquer nome, menos o nome de Deus. O nome de Deus é supra-santo, ele é santíssimo, ele é exaltado, ele está acima de qualquer cogitação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado com piadas quando tem o nome de Deus envolvido, memes, os rios, sabe? Enfim, todo cuidado é pouco porque a gente está lidando com o nome mais santo que há. O nome mais exaltado que existe. Ok? Achou aí? Pode ler. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, se a gente não pode tomar o nome de Deus em vão, e eu expliquei no primeiro sermão, um dos pressupostos dos mandamentos é, se algo é proibido no mandamento, o contrário dele é ordenado. Não faz tal coisa, então o contrário daquilo é faz. Se nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, o contrário é santificado seja o nome do Senhor. Nós temos que santificar. Santificar é separar. É um termo oriundo da agricultura, enfim. É podar e separar, tirar, ok? Imagina então, tu tá aparando lá o teu jardim, cortando alguns galhos que tem na árvore. Quando tu corta o galho e tira fora, aquilo ali foi santificado. Isso é santificar, é tornar separado, diferente. Então, quando nós vamos santificar, e agora domingo que vem que a gente vai falar sobre o quarto mandamento, né? Domingo que vem a gente vai falar sobre santificar o dia do sábado. A ideia é essa, é separar, é ter algo separado. Tem um dia na semana que tem que ser diferente dos outros, ele é separado. Santificar o nome do Senhor esse nome, ele é separado, ele é diferente. Tá? Então, não tomar o nome do Senhor em vão, o contrário, santifica o nome do Senhor, tá? Agora alguém acha em 1 Pedro 1. Achei. 1:14. Pode ler o verso 14 aí do capítulo 1. Melhor. 14, 15 e 16.
Não. 1 Pedro 1, 14 ou 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as Isso. tradições que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Volta para a vida morta. Então, ele não é acostumado a ler Bíblia, daí atrapalha. Tô brincando, João, tô brincando, fica tranquilo. Só esqueceu que mudou o livro ali, é outro. Detalhe. Acontece. Fica tranquilo. Eu não falei que no curso passado a gente estava olhando o Salmo 22, o João abriu a Bíblia assim, tem também esse negócio aí. Eu peguei a Bíblia dele e falei assim, Jó 22. Jó 22. Tem 50 reais aí, por um nasceu. Esquece, é um investimento, é um depósito. Se ele guardar um dinheiro na Bíblia, ele vai achar na velhice. Não pode tomar o nome do Senhor em vão. Contrário disso, santifica o nome do Senhor. Deus é santo. Por que o nome de Deus é santo? Porque Deus é santo. Uma coisa que eu expliquei também, o nome representa a pessoa. O nome, ele é a expressão da própria pessoa. Se o nome de Deus é santo, santificado seja o teu nome, é porque Deus é santo. O nome só está expressando o caráter de Deus, ok? Qual é a ordem de Deus para nós, então? Sejam santos porque eu sou santo. Se nós somos filhos, e Pedro está dizendo aqui que a gente é, versículo 14, como filhos obedientes, se nós somos filhos, a gente tem que lutar para cada dia ser mais parecido com o nosso pai. Imitar. A gente tem que imitar. Só que esse tem que imitar não é algo passivo, não é algo morno. Envolve uma busca ativa. Envolve tu buscar ativamente. E tem um texto que eu quero ler ainda com vocês antes de explicar mais sobre isso, que é 1 Timóteo. Volta um pouquinho aí, se tu está em 1 Pedro ainda. Volta em 1 Timóteo 4. Lê 1 Timóteo 4, verso 7. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Muito bom, né? As velhas caducas. Muito bom. E agora, o final? Exercite-se pessoalmente na piedade. Então, o que Paulo está falando aqui? A piedade, a santidade, a santificação é um exercício. É um exercício. Por isso que eu disse, é uma busca ativa. Imagina que tu é um atleta e tu quer te profissionalizar, tu quer ser alguém do topo dos atletas, tu tem que treinar, te aperfeiçoar. A santidade é a mesma coisa. A santificação, ela não acontece na vida daqueles que não buscam. Ela não vai acontecer se tu não te empenhar para isso. Como um atleta, como alguém que está praticando ativamente, buscando aperfeiçoar a cada treino. É um exercício. Exercita-te na piedade. E detalhe, né? Paulo está dando uma ordem aqui, não é uma sugestão bíblica. Não é que seria bom se tu exercitasse isso. Não. Exercita-te. É um imperativo. Faz. Só isso. Tá? Então, com base nisso, cara, pegaram a linha de raciocínio? Deus não quer que tome o nome dele em vão, portanto, a gente santifica o nome dele. Por ele ser santo, nós somos filhos, devemos ser santos. Como que a gente faz isso? Como que a gente santifica? Exercitando. Fechou? Hoje e semana que vem eu quero... Vai ser meio que atrelado uma coisa na outra. Semana que vem a gente vai estender um pouco mais esse assunto. Hoje eu quero falar sobre a santificação com vocês. E semana que vem eu vou falar sobre a disciplina para isso. Ok? Como que nós vamos agir de forma disciplinada para alcançar a santificação. Mas hoje eu quero que a gente tome isso, entenda um pouquinho sobre a santificação e a necessidade dela. Por quê? Porque homens viris, homens machos, homens de Deus,
homens cristãos, precisam ser santos. Precisam buscar a santificação. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso. A santificação é um exercício. Paulo ele fala exercita. O termo ali é gimnos. É o mesmo termo de onde vem a nossa palavra em português, ginástica. Gimnos. A raiz é a mesma, para ginástica. Ok? O termo, ele quer dizer despido. Por isso que os atletas, eles praticavam os esportes olímpicos lá pelado. Porque a roupa era um empecilho, ela atrapalhava na hora de praticar o esporte. E eles corriam peladão. Imagina que coisa linda o Chico pelado correndo. Imagina o Kennedy pelado. Imagina que cena linda correndo peladão. Hein? Aquele trocinho assim. Por que eles faziam isso? Porque era um empecilho. A roupa era um empecilho. Daí que vem o termo gimnos, despido, ok? Exercita-te é um termo que, literal, se entendido literalmente, ele vai dizer exercita-te, pratica pelado, sem empecilho, sem nenhuma dificuldade, sem nada que vai te atrapalhar. Tá? Então, qual é a ideia aqui? É que se a gente for aplicar para nós esse sentido de fazer ginástica, gimnos, de exercitar, de praticar, ela é levada na religiosidade, né? não de forma pejorativa. O lado bom da religiosidade, nós vamos tentar nos livrar de tudo que é um empecilho, tudo que nos atrapalha de praticar o exercício. Entendeu? Nós vamos nos livrar, nós vamos nos despir de todo estorvo. Dá uma olhadinha ali, Rodrigo, por favor. Só um. Vai o Kennedy? Tá. Então. Não tem problema. Não quer dizer. Só tira a chave. Vamos tirar dali. Deixa eu ir continuando, cara. Presta atenção aqui, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia do que Paulo está falando aqui é que envolve suor, envolve esforço, envolve empenho. No sentido religioso, no sentido espiritual, tu tem que ser alguém que sua, que batalha. Entendeu? Oi? Comprometido. Um comprometimento ativo, com afinco. A ideia é o quê? Tu imagina, tu tem um objetivo, que é vencer um queniano na maratona. Pô, difícil. Cara, eu não entendo, eu acho que só faz correr. Né? Só... Então, sabe que a ideia pra isso é o quê? Tu sempre levar um bom par de tênis junto, né? Sabe, né? Não sabe? Não sabe? É que assim, tinha dois caras na selva africana, na savana africana, e veio um leão faminto pro lado deles, e o cara saiu correndo. O outro parou e calçou os tênis, bem confortavelmente. E o cara correndo gritou pra ele, por que tu não sai correndo? Vamos! Tu tem que correr mais rápido que o leão. Dele, não. Como não? Não, eu só tenho que correr mais rápido que tu. Boa estratégia. Faz sentido, né? Assim é o queniano. Então, se tu tem um objetivo de vencer uma maratona, cara, tu vai te empenhar diariamente. Tu vai estabelecer um horário, tu vai acordar num determinado horário para treinar. Se tu trabalha e tu quer ainda ter uma carreira em paralelo na maratona, tu vai acordar mais cedo ainda para antes do teu trabalho tu treinar, tu vem tomar um banho, tu se alimenta de uma forma adequada, tu não vai comer qualquer coisa, tu não vai comer qualquer coisa em qualquer horário. Estão entendendo? Tu tem um foco, tu é disciplinado, e é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Mas qual é a ideia? É o esforço, suor. O que Paulo está dizendo aqui exatamente é isso. Exercita-te na piedade, sua, meu. Na piedade, na santificação, sua camisa. Vamos lá. Entendeu?
Sua camisa. Não para. Não espera. Vai avante. Então, da mesma forma que o atleta que descartava tudo que atrapalhava ele, competia gimnos, competia peladão, se livrando, né, de tudo que fosse sobrecarregar, enfim, nós temos que nos livrar desses estorvos, de tudo que nos impede de avançar mais eficazmente. Entendido? Então, se nós queremos nos livrar dos empecilhos e avançar em direção ao crescimento espiritual, nós temos que buscar esse livramento, esse dispensar do que nos atrapalha, nos despojar até essa nudez espiritual. Gimnos. E Hebreus, olha, acha Hebreus aí, olha só o que fala em Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1 fala exatamente disso aqui. Uhum. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tu te ligou na ideia? Tu te livra do peso, tu te livra do pecado e tu segue a carreira. A carreira ali é a corrida, a maratona. E aí, ainda depois no 4 ele fala, né, na luta contra o pecado você não precisa resistir até o sangue. A ideia é o quê? Cara, não há crescimento. Tu nunca vai, presta atenção nisso aqui. Tu nunca vai chegar em lugar nenhum, espiritualmente falando, se tu não for alguém que busca ativamente, incansavelmente isso aqui. Tu nunca vai avançar, tu nunca vai crescer, tu nunca vai ser santificado se tu não buscar ativamente, como o leão faminto buscando a presa. Tu tem que ter esse objetivo e buscar com toda a tua força, com toda a gana que tu tiver. É assim. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo, cara, é desse jeito. É desse jeito. Eu não sei se vocês repararam, mas os textos que a gente leu no início já fala isso. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16, a gente leu, ó. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Tá vendo? Tu tem que abandonar alguma coisa. Tu tem que abandonar o jeito que tu vivia. Olha o que Paulo falou em 1 Timóteo 4. Antes de dizer exercita-te pessoalmente na piedade, ele disse assim, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Tu não entra em qualquer historinha, em qualquer discussãozinha para perder tempo. Não, tu tem um foco, tu tem algo. Um objetivo. Então, cara, por causa disso, tu não vai te envolver com qualquer coisinha. Vocês estão vendo? Pedro falou, Paulo falou, para tu chegar lá, para tu ir ao que interessa, tu tem que abandonar alguma coisa. Tu tem que abrir mão de alguma coisa. Vocês precisam. Ou isso quer dizer o que também? Todos nós, temos algo do que abrir mão ainda que está nos impedindo. E esse é o grande foco na vida. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto Jesus não voltar e nos glorificar, todos nós vamos ter alguma coisa para lutar contra e ir deixando para trás. E ir limpando. Todos nós. Entendeu? Nós todos temos algo com que abrir mão, deixar para trás e avançar. Se alguém disser não, então tu já é santo, já devia ter sido arrebatado. Já tinha que estar voando, nós ia tentar segurar pelos pés aqui só. Que daí tá santo, já tá indo, tá subindo. Todos nós temos algo para combater, para lutar contra. O que tu tá carregando que está te atrapalhando? O que está pesando nas tuas costas? O que está te impedindo de praticar esse esporte espiritual
O que está atrapalhando? Qual é a vestimenta que te impede de praticar gimnas, de se despir e não ser impedido de avançar com eficácia? O que está pegando em ti ainda? Do que tu precisa te livrar? É disso que tu precisa te livrar, é dessa coisa aí. O chamamento à santificação, ele manda que tu abandone exatamente isso aí. É disso que tu precisa te livrar. Tem uma frase de um autor, eu amo o livro dele. Nós ainda vamos ler ele juntos, depois da TS, depois que a gente lê alguns, nós vamos ler esse livro juntos. Disciplinas do Homem Cristão. Cara, o melhor livro sobre masculinidade, não tem outro igual. E o autor diz assim, ó: a vida do cristão bem-sucedido não é financeiramente, não é ter o emprego dos sonhos, é bem-sucedido espiritualmente, tá? Cristão. A vida do cristão bem-sucedido é cheia de suor. Sem virilidade não há maturidade. Sem disciplina não há discipulado. Sem suor não há santidade. Eu vou repetir. A vida do cristão bem-sucedido é cheia de suor. Sem virilidade não há maturidade. Sem disciplina não há discipulado. Sem suor não há santidade. Sejam santos porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Ok, para eu ser santo, eu tenho que suar. Entendeu? Então, primeira coisa, a santificação é um exercício. Ok? Em segundo lugar, nós estamos numa época de homens fracos. A gente está vivendo um período de homens fracos. Por que eu perguntei como vocês estão antes? Cara, vocês viram como tem coisinhas que a gente precisa... O Leandro cansado, né? Eles estão com uma bebê recém-nascida, ainda estão adaptando. Cara, rotina, cansa. Até chegar numa rotina, cansa mesmo. Chico, uma cara de cão que caiu da mudança. E nem nasceu o bebê ainda. Mas é muito fácil a gente entrar num ambiente de desânimo. É a coisa mais fácil que tem. Não por essas coisinhas só, mas porque a época que a gente vive nos empurra para isso. Mas empurra as ganhas, assim, ó. Empurra com tudo que tem. A cultura, ela tenta te emascular. Ela quer cortar tuas bolas. A cultura, o governo, a sociedade, ela vai dizer que tu não é responsável pela tua casa. A paternidade era coisa do passado. A gente está vivendo um outro tempo. Tudo vai fazer com que tu vá sendo castrado. Tu vai perdendo as bolas. Alguém vai fazer isso para ti. A cultura, o governo, a mídia, os filmes, séries. Ok? Olha só isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos vivendo um período em que os homens eles estão muito aquém das mulheres. Nessa corrida espiritual, nesse disputar gimnas, nesse correr pelado espiritualmente falando, as mulheres estão muito avante de nós. Muito. Presta atenção. Tem um estudo da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos, de alguns anos atrás, que 85% dos assinantes de um livreto sobre princípios de devocionais, 85% dos assinantes eram mulheres. E de um outro livreto sobre também devocional, os dois maiores, esse aí, 75% eram mulheres.
3/4. Ok? A esmagadora maioria dos livros hoje são comprados por mulheres. Eu tenho uma livraria, eu sei do que eu tô falando. Tanto que uma vez a Su e eu nós conversamos e a gente estava... Eu sempre quis vender livro de qualidade, né? Se vocês forem ali atrás, vocês vão ver que não tem livro ruim. Pode ter um melhor que o outro, mas livro ruim não tem, isso eu garanto. Não vai ter só livro modinha, não vai ter livro que está vendendo. Não tem ali Café com Deus Pai. Tá? E nem vai ter, fica tranquilo. Não vai ter. A cabana. E eu disse para essa uma vez, a gente tem que comprar livros bons, mas a gente vai ter que comprar mais livros femininos. Porque se eu quero, em algum momento, vender, eu vou ter que ter coisa para as mulheres. Porque os homens não compram, os homens não estão lendo. Ninja, né? Ah, muito rápido, né? Sério? Eu achei que você ia dizer agora. Vocês entendem? O homem não está lendo. Por que que a gente não está vivendo um período em que os homens são líderes, os homens estão agindo como homens? Cara, os homens não estão fazendo por si também. A cultura está eliminando isso e os homens estão entrando na onda. Entende? Estão indo no ritmo. Os homens hoje são homens que não leem, as mulheres estão mais assim, anos-luz à frente. Bando de homens fracos, não leem. Não vão atrás, não se aperfeiçoam. Olha só. As mulheres, elas estão muito mais preocupadas com o avanço espiritual do companheiro do que o contrário. Não, olha só. Quem é responsável pelo pastoreio em casa? O homem. Mas estatisticamente falando, as mulheres são muito mais preocupadas com o avanço espiritual, o crescimento espiritual do companheiro, do marido, do que ele com ela. Te liga nisso aqui. A revista Today's Christian Woman, ela diz que, com base em artigos que ela publica, os artigos sobre desenvolvimento espiritual dos maridos são os que atingem os índices mais elevados. São sempre os mais lidos, os mais buscados. Artigos que tratam do desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual do homem, do marido. As mulheres vão e leem. O contrário, não. A época que a gente está vivendo é de homens fracos. Só que, cara, a gente está plantando uma igreja. A gente não pode entrar nessa correnteza aí. A gente tem que ir contra a maré. A gente tem que ir na contramão. Se a gente quer uma igreja forte, uma igreja fortalecida, uma igreja para a cidade, uma igreja que as pessoas olham e lamentam se algum dia a gente se mudar daqui. As pessoas da volta aqui têm que lamentar o dia que a gente sair daqui. Se a gente quer isso, a gente não pode agir assim. A gente não pode agir desse jeito aqui. Vocês estão entendendo? O maior interessado na casa tem que ser vocês. Deixa eu falar para vocês, é legalismo pessoal, tá? Não é regra. Mas vale como termômetro. Cara, eu fico com vergonha o dia na minha casa quando a minha esposa, ou às vezes as meninas dizem, a gente tem que fazer o culto. Eu fico com vergonha. Hoje eu estou derrotado. Hoje o dia foi perdido. Teve um dia... Agora, foi semana passada, acho que foi. Nós saímos de manhã para fazer, não lembro se era uma consulta ou o que era. E aí eu sei que a gente ficou boa parte do dia fora e voltamos à tarde. E quando nós voltamos, uma das meninas disse, a gente não fez o culto ainda. E na hora, assim, cara, eu lembrei... Aí que eu lembrei do culto que eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido do culto. Mas que droga. Que droga.
Eu tinha que ser o cara que chega em casa, ó, gente, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer o culto. Porque é responsabilidade minha, eu vou ter que chegar diante do Senhor e dar conta disso. Eu sou o marido, eu sou o líder, eu sou o pastor. Assim como cada um de vocês é pastor na tua casa. Aqui não tem só 2 pastores, Dani e eu. Tem vários pastores, vários. Cada um é pastor na sua casa. Quem é o mais preocupado lá? Pelo avanço espiritual, pelo crescimento. Quando foi a última vez que tu comprou um livro e deu para tua esposa? Meu amor, lê esse livro aqui. Lê esse livro aqui, eu acho que ele vai te fazer bem. Os irmãos falaram que é muito bom esse livro aí. Quando foi que vocês sentaram para fazer uma leitura juntos ou fazer alguma coisa assim? Porque, cara, se as mulheres estão lendo mais que os homens, a tua esposa ela vai ler. Às vezes ela vai estar lendo nos rios. É uma leitura, ela está lendo ali. A cultura está impregnando a mente dela. Ela está sendo moldada, ela vai ser ensinada. Os teus filhos, a mesma coisa. E aí, o que tu vai falar para o Senhor quando chegar diante dele? Entende? Porque uma coisa é certa, nós vamos dar conta. Hebreus 13, 17 fala isso. Está falando dos líderes da igreja, eu sei. Mas pega aquilo ali, que é o macro, a igreja local, e agora dissolve, coloca nas casas. Se para a igreja, se isso aqui eu vou ter que chegar diante do Senhor e dar conta por ser o pastor, na casa de vocês é a mesma coisa. Vocês vão ter que chegar diante do Senhor e dar conta da igrejinha de vocês. Entende? A gente não pode agir como esses homens fracos aqui. Não pode. Olha só, em 1990, foi a pergunta, uma pesquisa perguntou se a religião poderia responder aos problemas da época. Na década de 90. Na época, 71% das mulheres disseram que sim. Os homens foi 55%. – 59% das mulheres têm participação ativa na igreja. Os homens é 41%. Cara, aí tu entende como que a cultura tá do jeito que tá. É óbvio. Se os cristãos estão desse jeito, o que sobra para os outros? Se crente, cristão, o cara que deveria estar liderando, o cara que deveria estar à frente, o cara que deve assumir a bronca, tá desse jeito aqui, uma bosta, lixo, cocô, o que sobra para os outros? É óbvio que vai estar cheio de cara aí daí com coque. Desculpa, Chico, nada pessoal. Cheio de homem fraco, cheio de homem afeminado, cheio de homem que, sabe, não se envolve. Cara, eu vi essa semana não é um estudo, como é que se diz? Não é teste social, é experimento social. Não é aqui, é na Europa. Mas aí vocês veem como tá cheio de homem afeminado. Tinha uma criança andando na calçada, vem um cara e rapta ela, pega ela e sai correndo. O experimento social era esse. Ver qual seria a reação das pessoas. De dezenas de pessoas que viram, uma foi atrás. Uma mulher. Dezenas de pessoas na calçada, caminhando, andando. Vem, pega a criança e sai correndo. Uns param, olham, seguem. Outros nem olham. Outros, sabe? Se surpreende porque foi ali na hora, ali, atrapalhou o caminhar do Chuchu Beleza. Exato. De todos, uma pessoa foi atrás. Era uma mulher. Se arriscou, vamos dizer que fosse verdade mesmo, ela foi magrinha. Teria ido. Ela foi. Mas, cara, se não era de todos os homens parar aí, tu entende? Cara, esse é o retrato da masculinidade hoje na cultura. Homem que não se envolve, sabe?
não vou me envolver. Eu não é comigo. Nós, pelo menos, nós, aqui, nós, da Soma. Eu não digo nós, cristãos, de modo genérico. Não, nós aqui. Que se exploda. Como é que eu vou saber se o cara está armado? Se exploda. A Bíblia fala que nós não temos que buscar somente os nossos interesses, mas os dos outros. É mandamento. Entendido? E aqui tem mais uma dificuldade quanto a isso aqui. Que os caras acham que estão bem, quando na verdade estão se prejudicando. Qual é? Os homens têm uma tendência maior do que as mulheres de se achar autossuficientes. Os homens se individualizam mais. O homem se fecha, ele se isola, ele se afasta e tenta resolver a sua maneira, sozinho, sem abrir o jogo, sem pedir ajuda, sem falar. Na igreja isso não é assim. Ok? Então, nós estamos vivendo um período de homens fracos. Hoje, mais do que nunca, os homens precisam de ajuda para serem santificados, para serem santos. E é mandamento, sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Nós precisamos de ajuda mútua. Tá? Não desprezem isso aqui. Não desprezem isso aqui. E para encerrar, olha aí comigo de novo, 1 Timóteo 4. Acharam? Leia de Chico 7 e 8. Mas rejeite as fábulas profanas e de veras caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Olha o que Paulo está falando aqui. Exercite-se na piedade, tá? Te santifica, vai atrás, luta. O exercita-te ali é exercício, é tu batalhar, te esforçar, te empenhar. Mas o que Paulo vai falar no versículo 8, pois o exercício físico tem algum valor. O físico aqui, exercício físico, é o mesmo termo de onde nós temos o termo agonia. É de onde vem a palavra agonia no português. O que Paulo está dizendo é, o exercício físico tem algum valor. Só que esse é o padrão ou o mínimo aceitável para a questão espiritual, para a piedade, para a santificação. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Ou seja, se tu te agonia, se tu sacrifica teu corpo, se tu censura teu corpo para alcançar o objetivo que tu tem da prática de esportes, da carreira, a corrida, muito mais tem que ser na questão espiritual. Muito mais. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos nos agonizar pelo avanço espiritual. Tu tem que te incomodar por não estar crescendo tanto quanto deveria, ou tanto quanto gostaria. Tu tem que te incomodar, te perturbar por não estar crescendo tanto quanto tu deveria. Tu tem que buscar estabelecer uma meta, eu quero crescer, eu vou atrás disso, e te perturbar por não chegar lá. E te incomodar. E aí, no final do verso 8, ainda ele vai dizer assim, ó. Então, a piedade tem valor para tudo. Porque tem o quê? Tem o quê? A promessa. A promessa. Se tem uma coisa na Bíblia, tu pode ser o crente mais fraco que tiver, tu não confia tanto na palavra de Deus, tu sabe que tem que confiar, mas tu não confia tanto, não tem força, tu em algum momento duvida. Se tem uma coisa na Bíblia que tu precisa acreditar, é a promessa. As promessas que há na Bíblia. Porque olha só, pensa comigo. Gênesis 3,15.
Porque da semente da mulher, né, eu vou levantar vou enviar que vai pisar a cabeça da serpente. É ou não é? É uma promessa ou não é? Ele veio ou não veio? Teve mais promessas cumpridas na Bíblia? Sim ou não? Então, quer dizer, Deus pode mudar? Oi? Não. Deus não muda. Se ele cumpriu uma promessa, podia ter 100. Se ele cumpriu uma e ele não muda, então quer dizer que todas as outras 99 vão ser cumpridas. Se Deus cumpriu uma, se tem uma promessa na Bíblia que tu lê e isso aqui é cumprimento daquela promessa, já é o suficiente. Já basta. Ele não mente, ele não muda, ele não altera. Se tu leu uma promessa na Bíblia e tu viu o cumprimento dela na Bíblia, então isso basta para tu saber que todas as outras serão cumpridas. O que Paulo está dizendo aqui? Que tem o quê? A promessa. E olha só o detalhe. Tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. E o 9 diz, né? Fiel é esta palavra e Digna de... Isso aqui... Ok, gente, estão conversando aí. Cara, pede pra ficar um na churrasqueira e os outros entrar no banheiro, ficar preso dentro do banheiro, fazer qualquer coisa se não quer ficar aqui. Paulo está dizendo o quê? Tem uma promessa para a vida que é agora. Isso é o quê? O que eu falei, é a ajuda mútua. Se nós temos que praticar esse exercício, se nós temos que praticar, isso se dá em meio ao povo de Deus, o corpo de Cristo, em que há fortalecimento mútuo, como filhos, é no plural. Enfim, a Bíblia é cheia de referências falando que o nosso recurso está aqui, tá? Paulo está dizendo que tu tem uma promessa agora. É agora. Esse exercício que tu está fazendo, ele não vai ficar sem resultado. Tu vai praticar, tu vai exercitar, tu vai te esforçar e tem uma promessa. Nessa vida vai haver avanço, vai haver crescimento. Tu vai avançar alguns passos. É uma promessa. Quando tu busca santificação, quando tu busca ela ativamente, com esforço, há uma promessa de Deus de que tu vai receber santificação. De que tu vai alcançar isso que está buscando. Lembra que eu já expliquei algumas vezes aqui, toda bênção na Bíblia ela não é para tu esperar ela passivamente? Lembra que eu já expliquei? Eu falei de filhos, né? Filhos são uma bênção, mas filho tu não fica esperando de braço cruzado, Deus quando quiser manda. Não, tu busca. Tu busca transando e orando por eles. Pedindo. E aqui a gente está vendo mais uma bênção, que é o quê? A santificação, o crescimento. Deus é quem realiza isso em nós. Deus é quem santifica. Mas ele só faz isso para aqueles que estão buscando. Deus não faz... Por isso que eu falei, nós não vamos a lugar nenhum, espiritualmente falando, se não houver esforço, se não houver empenho. Nós não vamos a lugar nenhum desse jeito. Em contrapartida, se nós formos, se nós buscarmos, se nós nos esforçarmos, exercitarmos, há uma promessa para essa vida, para agora. Nós somos afetados pelas pessoas, nós somos afetados uns pelos outros aqui. Para bem ou para mal. Tem alguns de vocês que vão encorajar, que vão animar, que vão energizar outros. Esse cara, ele me anima. Olhar para ele me encoraja. Ver como ele age,
como ele busca. Mas o contrário também acontece. Tem alguns aqui de nós que só em olhar tu vê uma cara de pinto murcho já desanima, sabe? Já, puxa vida, é sempre uma história triste. É sempre um, sabe? Ah, chega, o cara brocha, se tu tá perto da tua mulher na hora, tu vê, lembra dele, mas tu brocha na hora. Na hora, não, desiste, amor, vamos tentar amanhã. Não tem como. A gente influencia uns aos outros, a gente encoraja, a gente tem essa influência para bem ou para mal. Entendeu? A gente pode, nós somos afetados, a gente pode servir como um bálsamo ou como um vinagre nos olhos. E aí? Entendido? Entenderam isso aqui? Então, a disciplina, a santificação, elas sustentam essa promessa que é para essa vida. Mas não só isso, para a vida futura também. Lembra daquela frase do gladiador? Eu tomei nota aqui. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. O que nós fazemos aqui ecoa na vida futura. É isso que Paulo está falando, cara. Em outras palavras, Paulo, a gente não pode escrever assim. Tá, então escreve. Lembra? Vocês não lembram aquele meme que tinha? Escreve o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Paulo, não. Isso aí já foi dito pelo Máximos. Tá, então escreve. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O que Paulo está dizendo aqui, cara, é que tudo que tu faz nesse empenho, nessa busca, e não só para ti, porque se nós temos essa interação, é pelos outros também, tudo que tu faz vai ter algum reflexo na eternidade. Vai ter reflexo aqui, porque há uma promessa, Paulo está dizendo, há uma promessa para a vida que agora é e para que há de vir. Então é uma promessa com dois resultados. Um agora, outro no futuro. Cara, se isso não encoraja tu buscar santificação, buscar ser um homem de Deus, buscar ser um homem santo, e não só um santo, sabe? Ah, eu vou no culto, eu faço tudo o que tem que fazer, ok. Não, cara, buscar ativamente, exercitar-se na piedade. Se isso não te encoraja, desiste, meu. Desiste. Desiste. Se saber que o que tu faz buscando a santificação tem promessa de Deus para agora e para a vida futura, se isso aqui não é suficiente para ti, larga de mão. Vai putear, vai fazer qualquer outra coisa. Isso aqui não é para ti. Entendeu? Vamos encerrar. 1 Coríntios 15, verso 58. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é vão. Não é vão. Não é nulo. Não é sem valor. Lembra? Tomar o nome do Senhor em vão, tornar ele comum, sem valor, sem peso. Assim é o trabalho. Teu trabalho não é vão quando é feito no Senhor. Todo trabalho no Senhor não é vão. Quando tu faz no Senhor, buscando, fazendo aquilo que Jesus mandou, aquilo que Ele te diz para fazer, buscando a santificação, quando tu age, quando tu vive dessa forma aqui, nessa busca ativa, nesse exercitar-se na piedade, não é vão. E tem coisas que vão fazer de tudo para te fazer desacreditar disso. Ou tu vai achar que tu tá fazendo para nada. Ah, mas
Eu faço e não muda nada. Ou tu vai achar que ninguém tá vendo. Ou então tu vai achar que tu é um idiota. Pô, mas só eu faço, só eu busco, só eu me esforço, só eu me dou pelos outros, só eu busco ajudar os outros. E o diabo sempre vai vir com uma mentirinha, com uma flecha, com um dardo inflamado, para fazer parecer que de fato é bem assim. Tá vendo aí, ó? Tu é o que mais se esforça. Tá vendo? Tu é o único que chega no horário. Os outros sempre atrasam. O que tu quer? É meio idiota. Quando a Bíblia está dizendo não é vão. Se tu faz no Senhor, não para agradar os caras, para agradar Jesus. Se tu faz no Senhor, se tu quer ser mais parecido com Ele, se tu quer buscar a face dEle, se tu faz isso para que todos vejam que na tua vida Deus e o nome dEle é mais importante que tudo, não é vão. Sejam santos, porque o Senhor é santo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, obrigado por estes caras que eu te louvo pela vida de cada um deles e eu peço, Senhor, que tu venha abençoar a eles, a mim, a nós, para que essa nossa busca pela santificação nunca venha a ser desanimada, frustrada, nunca venha a ser, Senhor, saqueada ou manipulada pelo diabo. Ó, Senhor, olha para nós e ajuda-nos para que essa busca por santificação seja sempre constante e crescente. Que nós venhamos crescer, Senhor. Que nós venhamos ser tornados mais parecidos com Jesus a cada dia. Molda em nós, Senhor, a tua imagem, a imagem de Cristo. Cria em nós, Senhor, um coração como o coração de Cristo. Faz de nós homens santos, homens piedosos, que nós venhamos nos exercitar na piedade. Que nós venhamos nos exercitar por buscar a santificação, por buscar sermos mais parecidos contigo. Ajuda-nos, Senhor, enche-nos, capacita-nos do Espírito Santo. Derrama do teu poder sobre estes homens aqui, para que venham ser homens diferentes dos homens da cultura, homens diferentes desses homens fracos que nós temos visto hoje em dia, homens que não sejam moldados pela cultura e pelo mundo, mas que sejam homens santos, viris, homens que buscam a tua face, homens que não se deixam esmorecer pelo que a cultura prega, pelo que os colegas de trabalho dizem, por aquilo que todos os outros querem que façam e sejam. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa estes caras com afinco, com destreza espiritual. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos despir, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também te agradeço, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela carne, obrigado por aquilo que vamos comer. É o Senhor que coloca a nossa mesa e que nós possamos comer e ser gratos a Ti sempre, até o fim, até o dia em que estejamos à Tua mesa para participar contigo daquela grande ceia, daquele grande banquete. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.